Olá para você que nos acompanha, falamos diretamente da Baixada Santista neste blog do Baena TV, mais precisamente da Prefeitura de São Vicente, onde vamos conversar com o prefeito mais votado da Baixada Santista e um dos mais votados de todo o país nesta eleição de 2024, mais precisamente com 87,60% dos votos. Ele está aqui ao meu lado, Caio Amado. Obrigado por nos receber aqui na Prefeitura, prefeito. Obrigado, Baena. Fico feliz. Seja sempre bem-vindo aqui e agradeço aí as palavras. Acho fruto de um trabalho que as pessoas reconheceram e deu bons resultados para a cidade. E ao longo desse programa a gente vai falar muito dessas conquistas também e dos desafios para o futuro de São Vicente. Só para apresentar melhor os dados aqui, para vocês terem uma ideia desse resultado no último dia 6 de outubro, o prefeito Caio Amado do Podemos teve 147.382 votos. Já uma gestão que vinha com mais de 70% de aprovação. E para começar, prefeito, eu pergunto, qual é a sensação de ser hoje o prefeito mais votado da história de São Vicente? E isso aumenta o peso da responsabilidade no cargo? Cara, nunca as coisas vieram fácil na minha vida, né? Eu fui votar em mim 5 vezes até conseguir vencer a primeira eleição e essa foi a segunda vez que eu venci uma eleição. Então, ter a oportunidade de atingir esse recorde, essa marca histórica, de mais votado da história da cidade, mais votado aqui do litoral, o 4º mais votado do país, tudo isso para mim eu recebi como motivo de muito orgulho, de muita responsabilidade e ao mesmo tempo, sabe quando você consegue se sentir reconhecido? Eu me dediquei muito para esse governo, para essa cidade, e a gente conseguiu fazer coisas incríveis mesmo com poucos recursos e uma cidade desafiadora do ponto de vista financeiro e as pessoas souberam reconhecer esse esforço. Então, isso me deixa muito feliz, muito motivado a trabalhar mais, porque se o trabalho foi recompensado com esse resultado marcante, se eu trabalhar mais, eu tenho certeza que o povo também vai saber reconhecer e o nosso nome vai ficar na história da cidade. O prefeito colocou aí, eu vou até reforçar, a 4ª votação, a 4ª maior votação do país em percentual. E aqui, você até colocou, né, já deu uma pincelada aí, prefeito, mas aqui você atribui mesmo essa votação. Tem um ponto específico? Eu acredito, assim, andando nas ruas, conversando com as pessoas, que o morador de São Vicente, o cidadão, ele voltou a se sentir esperançoso, ele voltou a se sentir feliz. Após o resultado das urnas, eu comentei num programa que a cidade voltou a sorrir. Acho que essa foi uma fala que eu usei. E isso é fruto de um morador que não via as coisas acontecerem na vida deles, não via a cidade se mexer e começou a, de repente, se ver impactado por obras, começou a ver a escola do seu filho sendo melhorada, revitalizada. Um certo dia chegou, o seu filho saiu de casa vestido completo de uniforme escolar e foi para a escola, a mochila dele estava cheia de material escolar e tudo isso entregue pelo governo, pela prefeitura. Então, aquele cidadão que antes não via nada acontecer, de repente começou a olhar e falar, poxa, isso eu nunca tinha recebido, isso não acontecia. Aí foi caminhar na orla da praia e falou, caramba, isso aqui estava largado, agora está bonito, tem um pier bem feito, tem uma fonte para as crianças que é a maior do litoral, aquelas fontes de água e luz. Pier mais de um, né? O dos apaixonados, o do Pelé. Exato. Então, assim, o cidadão começou a enxergar as coisas acontecendo. Mais de 100 ruas asfaltadas. Não está tudo bom. Eu sou o primeiro a falar, não está tudo bom. Quem dera tivesse. E se tivesse, talvez eu não estivesse aqui. Eu estou aqui porque tem problema e eu quero resolver problema. E porque as pessoas confiaram, né, na sua gestão para solucionar. É isso. Não digo todos, mas talvez a maior parte possível desses problemas. Um de cada vez. E assim a gente vai caminhando. Prefeito, acompanhando até no blog do Baena o andamento da sua gestão e tendo aí em vista o que foi colocado, o vicentino voltou a ter aquela sensação de pertencimento, né? Aquela coisa meio que o resgate do orgulho do vicentino passando pelo resgate
dos símbolos da cidade, né? Agora mesmo eu acompanhei você colocando sobre o resgate daquela região ali da Casa das Bananadas, Ponte dos Barreiros, enfim, os símbolos da cidade de São Vicente. E isso também, eu vou entrar agora num outro ponto, ele pode ter consequências positivas no turismo da cidade, que pesem as adversidades, que venham sendo aí superadas. O turismo ele é um ponto muito importante, eu acredito, para São Vicente, e que também não vinha tendo, talvez, o devido olhar, né? Sim. A cidade estava abandonada, assim, você andava pela praia, você tinha uma calçada toda quebrada, uns bancos quebrados, uma sensação de segurança gigantesca, de insegurança gigantesca. De abandono né? mesmo. De abandono. E conforme você vai tendo um espaço degradado, você vai deixando ele do jeito que está, ele vai ficando cada vez pior. A gente lançou um programa chamado São Vicente de Cara Nova, que basicamente ele mostrou para as pessoas, esse aqui é o nosso plano para reviver o eixo centro-praia da cidade, que é um eixo onde se concentram a maioria dos empregos, é um eixo onde se gira muito o dinheiro, onde o trabalhador pode encontrar um trabalho, onde o turista vem consumir, não só aquele turista que desce de São Paulo, mas um turismo quase que regional, da pessoa de Santos, de Guarujá, de Praia Grande, de Cubatão, que vem para o centro da cidade consumir. Então, o que a gente entendeu? Que se a gente revitalizar o centro-praia de tal forma que ele se transforme em algo atrativo, gostoso, com uma reurbanização diferente, a gente pode reatrair esse público regional e o turista de São Paulo e de outros locais do Brasil também. A partir do momento que você mudar o olhar do morador da Baixada para São Vicente, né? É isso. E aí a gente começou. Orla do Gonzaguinha, Pier do Pelé, Pier dos Apaixonados, fonte interativa, a maior do litoral para a criançada brincar. Show, 3 locais. Agora vai começar a obra da Biquinha dos Doces. Vai voltar a ter doce na Biquinha. Junto, obra do Deck do Pescador. Ali a Ponte Pêncio a gente conseguiu revitalizar dentro do nosso mandato em 2022. Do lado da Casa das Bananadas tinha um espaço vazio. Sabe o que vai ser? Praça da Bíblia. A primeira Praça da Bíblia beira-mar do Brasil. Tem Praça da Bíblia em muitos municípios. Sim. Mas essa, onde tem o pôr do sol mais lindo do mundo, eu diria, é onde vai ser um local que a gente sabe que vai ter tudo para ali as pessoas irem cultuar sua fé. Turismo religioso. O turismo religioso. Na cidade que tem a Igreja Matriz, histórica Igreja Matriz, ter uma Praça da Bíblia à beira-mar vai ser algo que vai atrair também. Isso independe, pode atrair católicos, evangélicos, está aí, né? Com certeza. Ou as pessoas que simplesmente queiram ver um local bonito, um pôr do sol e fazer ali, manifestar sua fé como bem entender. Ou simplesmente ter uma paz de espírito. Uma paz de espírito. Agora, o que eu quero dizer com isso, Baiana? Em cada local da cidade que a gente mexe, a gente vai tentando criar um ponto novo de passeio, de parada, de experiência, de vivência. Então, um a um, o que era um local abandonado vai se tomando forma e a gente vai recuperando esse eixo centro-praia. Ah, mas só faz na praia e no centro? Não, a gente faz na comunidade, mas na praia e no centro se concentram os empregos. Então, se aqui vai bem, o morador da comunidade vai encontrar um emprego e vai bem também. Sim, é o cartão postal e vai bater aí para toda a cidade, né? Vai ter. Vamos falar das marcas do seu próximo mandato. Você definiria quais? Eu elenquei aqui 3, eu não sei se estariam aí no seu top. Vamos lá. Baseado em entrevistas que o prefeito Caio Amado já deu após a reeleição. Saúde, educação e falar um pouco de infraestrutura, mobilidade. Queria só fazer um parênteses aqui, o prefeito até estava colocando sobre esses pontos, esses cartões postais. Uma coisa que eu acho muito curiosa, antes até de falar dessas marcas, é a puxada de orelha que às vezes você dá nas redes sociais. Eu acho que isso também tem muito a ver com a manifestação que o vicentino demonstrou nas urnas, né? Aquela coisa de se indignar quando você faz e destroem um trabalho que acabou de ser feito, como pichação ou mesmo depredação. Eu sou muito presente na cidade, né? Então eu estou ali visitando um bairro, indo numa reunião, indo ao encontro de um cidadão, comendo numa padaria, almoçando no outro local, justamente para estar presente. E aí a gente vê o esforço que é para cuidar da nossa casa, que é essa nossa cidade, e de repente você vê alguém que entra na sua casa ou que, enfim, entra na sua casa e faz alguma coisa errada. Se fosse dentro da nossa casa, a gente ia falar, tira o pé do sofá. Por que dentro da nossa cidade a gente normaliza esse tipo de postura?
Então, constantemente, a gente leva assim, esses assuntos a uma reflexão coletiva, porque é o filho de alguém, é o esposo de alguém, sabe? É o sobrinho de alguém que faz isso. É sempre alguém que faz. Claro. E se é alguém, esse alguém tem uma família. E se essa família pudesse sentir mais parte da cidade, talvez essa pessoa deixe um dia de ser. Dentro das escolas, a gente se esforça para levar conceitos assim, de fazer as crianças se pertencerem mais à sua comunidade escolar. Isso, ao meu ver, vai criar jovens mais pertencentes à cidade. Mas imagine só, não se tinha nem uniforme. Imagina, não existia um pertencimento. Você não dá um uniforme, se você entra numa escola e a criança não se sente parte dela, um vai de tênis porque tem tênis, o outro vai de chinelo porque não tem tênis. Isso não pode acontecer. Então, hoje, a gente ataca constantemente essa questão mesmo de postura, de viver em sociedade, para a gente ajudar a mexer com esse cidadania, sentimento do vicentino. Né? Conceito de cidadania. Pegando o gancho, já falei aqui de saúde, educação, infraestrutura, você falou dos uniformes. Na educação, a gente teve aí revitalização de escolas, as AMEIs, não é? Que eu já sei que há um projeto de ampliação em quantidade, em número de AMEIs, escolas em tempo integral. Falou do uniforme, prefeito, que foi uma novidade aí. Vamos falar então desse planejamento das marcas do seu próximo mandato. A educação segue sendo como uma grande marca, as crianças vão seguir tendo uniforme no prazo, uniforme completo. Fala um pouco. Educação é prioridade, criança é prioridade, é uma flor, é uma semente que você rega ano a ano, conforme a criança vai subindo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e assim na escadinha até finalizar a sua vida escolar e ir para a sua vida profissional e também sua vida familiar, né? Sendo chefe de família, mas essa é uma semente que a gente tem que regar. Então, ano a ano, a gente tem que regar para ter frutos lá na frente. Então, é uma prioridade. A gente começou coberturas de quadras de escola e revitalizações, vamos seguir fazendo. A gente sabe que muitas vezes a quadra da escola é o único espaço existente de qualidade dentro da comunidade. Vamos seguir fazendo revitalização das escolas, entregando uniforme, material escolar, merenda boa, formando nossos professores, levando muita formação pedagógica para os professores se sentirem cada vez mais felizes dando aula. A gente quer que São Vicente seja reconhecido como uma cidade educadora, uma cidade da educação para o futuro, sabe? Então, esse é o nosso sonho para a cidade. Agora, é claro, a gente também tem metas aí na saúde, na infraestrutura, na mobilidade, na segurança. Fala um pouco das principais obras na saúde. Seria a UPA, a tão sonhada UPA para São Vicente, aí o Hospital Materno Infantil, prefeito? Imagine uma cidade de quase 340 mil habitantes aí que não tem uma UPA. Hoje nós temos um pronto-socorro provisório, colocamos no chão o CREI, que era uma unidade de saúde horrível. Um reflexo do abandono que a gente falou. Um reflexo do abandono, e a gente teve a coragem de mexer nessa ferida e colocar o CREI no chão, mas a gente já tem o caminho que é a construção, onde era o CREI, de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, para a gente chamar de nossa. Houve até um episódio que repercutiu nacionalmente, né? Aquela entrega de moradia, você estava ali com o governador Tarcísio, teve aquele episódio com o Rogério Santos, que falou que o vicentino usava mais de 50% da utilização da UPA de Santos era de vicentinos, mas agora São Vicente terá a sua UPA. E até aquele dado mesmo, ele estava equivocado enfim, ali naquele momento que a gente teve foi escancarar a verdade, foi o que aconteceu, escancarar a verdade da desigualdade no Brasil. O que divide São Vicente e Santos é um semáforo, numa esquina. E o que divide São Vicente e Santos é uma diferença de 4 vezes o orçamento de uma para outra. Então é mais fácil você construir política pública tendo dinheiro. Difícil é você construir quando o município não tem. Eu não tenho um porto para me ajudar a construir uma cidade. Lá em Santos tem. Então esse escancarar de desigualdade é que é importante, e isso precisa ser corrigido em reforma tributária. Essa que está vindo aí, a gente espera que corrija. Naquela oportunidade, o governador Tarcísio chancelou que ia nos auxiliar, chancelou que ia nos apoiar, porque ele reconhece, os municípios são desiguais. São Vicente é um dos PIB per capita mais baixos do estado de São Paulo, Santos é um dos PIB per capita mais altos do estado de São Paulo. É curioso até, prefeito, porque o orçamento para São Vicente, né, é 1 bilhão, é isso? Em torno de 1 bilhão.
Às vezes a pessoa ouve, pode parecer um grande orçamento. E eu já vi o prefeito Caio Amado em outras oportunidades, em entrevistas, comentando, é uma cidade pobre, mas como São Vicente, porque quem ouve de fora, às vezes está fora da Baixada, uma das cidades mais importantes da Baixada, São Vicente. Veja, 1 bilhão é muito, claro que é, quando a gente pensa 1 bilhão ano. Agora, quando a gente pensa que a gente tem a 22ª maior população do estado de São Paulo, estamos entre as 100 maiores populações do Brasil em termos de cidade, a gente tem este orçamento dividido por isso aqui de população. De população. Aí você pega Santos, Santos tem este orçamento dividido por isso aqui de população. Então, há um equilíbrio maior e aqui há um desequilíbrio. E aí, quando você vê uma população mais pobre, por exemplo, renda média, a nossa renda média é muito mais baixa. Isso significa que essa pessoa que tem uma renda média de 2,4 até 3 salários mínimos, que é a renda média da cidade, quando você vai olhar para isso, você vai falar, essa pessoa não tem condição de pagar um plano de saúde. Ela não vai pagar o plano de saúde, ela vai depender do serviço público. Se a tua cidade é formada por muitas pessoas precisando usar o serviço público, são os SUS dependentes, é aí que você começa a ver o X do problema. E é aí que você precisa fortalecer, junto ao governo estadual, ao governo federal, que eles precisam trabalhar com equidade, dar mais a quem precisa mais, dar menos a quem precisa menos, que muitas vezes não é o que acontece. Então, tudo isso para girar e voltar e falar que se precisasse brigar pela minha cidade, eu brigaria quantas vezes mais fosse necessário. Até porque tem a questão depois do custeio, né? Eu até ia falar aqui que seja a primeira de mais de uma UPA em São Vicente, né? Mas a gente sabe que a cidade tem muitas questões a vencer, não é? Para depois custear tudo isso. Um dia de cada vez. Um problema por vez, né, prefeito? A gente sabe onde o calo aperta, Baiano. Então, falamos aí da saúde, o prefeito pontuou aqui sobre a UPA, tem o Hospital Materno-Infantil, educação, mas assim, infraestrutura, já batemos um pouco aqui na questão também da zeladoria, eu acho que uma grande conquista é o VLT para a área continental, Sim. Não é? Essa é a maior de todas, né? Você imagina, o VLT para a área continental vai conectar a minha cidade à minha cidade, vai conectar o povo da área continental a todo um eixo de desenvolvimento necessário. São mais 4 estações que vão cruzar a ponte, as obras estão acontecendo, nós conseguimos colocar no orçamento do governo do estado ali em 2022, o que muitos prometeram, nós fizemos constar no orçamento do governo do estado e hoje a gente consegue ver uma obra acontecendo. Essa obra tem previsão de entrega para segundo semestre de 2028 e a gente está trabalhando aí com todos os prazos em ordem até agora e que assim se manterão, porque essa é uma das obras que, se não a mais, uma das mais importantes da história de São Vicente. E também a cidade se prepara para ganhar uma nova rodoviária, né? Já que eu falei em infraestrutura, tem a... Sem dúvida. A rodoviária era algo mais que necessário, a gente precisava de uma rodoviária para chamar de nossa, ela estava muito afastada da região central, isso estava fazendo com que ela era pouco funcional, pouco usada e ela estava também num estado de completo abandono. A gente então encontra uma alternativa e traz a rodoviária para esse eixo mais central, com o objetivo de conectar esse equipamento turístico ao centro comercial, ao centro cultural, às praias e com isso facilitar a vida do cidadão, porque a rodoviária no centro permite que o cidadão de todos os cantos da cidade possa se deslocar para pegar o ônibus com qualidade. Então, isso sem dúvida nenhuma vai ajudar, tanto no giro de pessoas ali que vai gerar mais empregos, quanto também na funcionalidade para o cidadão que precisa se deslocar. Caio, você é o presidente do CONDESB, né, que é o Conselho de Desenvolvimento aqui regional, né, da Baixada Santista até fevereiro de 2025. Embora falte pouco tempo aí, né, a gente teve também período eleitoral, que acaba impactando um pouco nos trabalhos, mas é um conselho que tem também desafios e a gente pode falar agora um pouco regionalmente, né, falar da macro. A Baixada tem algumas questões, né, que são desafios. Eu até já vi uma entrevista do prefeito eleito de Praia Grande também, o Alberto Mourão, falando da mobilidade, né, da importância de que o VLT chegue também para outros municípios aqui, questões como combate a enchentes. E a Baixada ela tem também a questão da moradia muito impactante, não só São Vicente, mas Santos. A gente tem o problema das pessoas morando em palafitas. Existe algum aspecto aí, como que agora
O prefeito Caio Amado enxerga aí, claro, algumas cidades ainda têm questões para serem definidas com o segundo turno, mas a integração da Baixada para tratar desses temas como pessoas em situação de rua, Sim. as cracolândias, habitação. A gente precisa de um trabalho coletivo sempre, né? Quando os prefeitos se juntam, a força fica muito maior do que cada um sozinho. E eu tenho buscado fazer um trabalho somando os municípios, né? Um ano difícil, com eleição, com tudo, acaba fazendo com que se perca um pouco a força política do Condesb, mas a gente buscou juntar os municípios. Então foram diversos os momentos que a gente foi junto ao governo do estado, eu ali representando os prefeitos, mas cada prefeito enviando um técnico responsável pela pauta. Eu trabalhei o Condesb de uma forma muito técnica, principalmente buscando fazer os municípios conseguirem acessar o programa Rios Vivos, que é um programa do governo do estado para desassoreamento de rios e canais, para que a gente consiga fazer a dragagem ali e com isso tirar sedimentos e abrir espaço para a água poder circular e não entrar na casa das pessoas com os alagamentos. A gente fez um trabalho também dentro do Condesb de pressão muito grande em cima da Sabesp, porque a Sabesp falhou muito com a Baixada Santista nesses últimos meses, com falta d'água, situações ali muito complexas todo fim de dia, às vezes até durante o dia. Então a gente trabalhou muito em conjunto, pressionando, e quando a gente se soma para pressionar, são 9 vozes representando as 9 cidades. Então eu enxergo o Condesb como um órgão técnico, de planejamento, de organização, de pautas e de pressão também quando necessário. E a gente tem cumprido esse papel e estamos aí empolgados aí com os novos prefeitos que vão fazer parte naturalmente desse conselho e nos auxiliar nesses trabalhos. É importante que questões, vou dar um exemplo aqui, até como temos no ABC, né? Houve uma desintegração do consórcio de prefeitos, do consórcio intermunicipal, mas é importante que questões político-partidárias não afaste, né? Não desintegre para que todo esse empenho, todo esse trabalho não se perca. Eu acho importante também, prefeito, a gente falar um pouco, falou do desassoreamento, de toda essa questão, mudanças climáticas, realidade total aí, acho que os prefeitos têm que se debruçar nessa questão do desenvolvimento sustentável. Queria você falasse um pouco até, né, visando esse desenvolvimento de São Vicente, porque eu tenho aqui, até como um ponto para a gente abordar, o plano São Vicente 500 anos, né? Sim. Mais do que um planejamento estratégico, porque vai ser a primeira cidade do Brasil a comemorar aí os 500 anos, porque é a primeira cidade do país, não é? 2032. Então, assim, essas metas estabelecidas, eu acho que muito mais que um planejamento estratégico, acabou sendo um plano de governo, porque quer ou não, em 2028, quando você não puder mais se reeleger, o teu sucessor ele ainda vai ter que trabalhar dentro desse planejamento estratégico. Isso é um plano inclui... de cidade. Isso. É um plano de cidade. Tá. Essa é uma visão de a gente reconhecer que São Vicente é uma cidade tão desafiadora, que precisa de tudo e de tanto, que não era possível transformá-la em apenas 4 anos, mas era possível mostrar para as pessoas que dá para fazer muita coisa, mas não transformá-la por completo. Então a gente colocou num horizonte de 10 anos, a 2032. Então, essa visão de futuro permitiu que a gente conseguisse construir um plano onde a gente hoje sabe para onde a gente quer ir. A gente quer se aproximar do Porto de Santos para o Porto transbordar para dentro da área continental de São Vicente, criar essa relação portuária, gerando empregos no eixo da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. A gente quer novos equipamentos de educação na cidade, como o Instituto Federal, que já está aí em vias de acontecer, junto ao governo federal. Mas a gente quer também, sonha e trabalha para um dia conseguir ter uma unidade do Senai ou do SESI aqui na cidade. Sistema S. Ainda é um sonho, mas é um sonho que tem que se concretizar, que começa com um plano para que ele aconteça. Então são coisas dentro dessa linha, para que a gente consiga fazer a nossa cidade voltar a pulsar, aquecer, gerar oportunidade para essa juventude. E nada melhor do que um plano que mexa com as nossas bases, com as nossas matrizes econômicas, seja aproximando ao porto, seja transformando no que a gente está aquecendo. No primeiro mandato recuperamos a credibilidade, no segundo mandato a gente vai se consolidar como uma cidade novamente, onde o mercado imobiliário, a construção civil volta a crescer. Hoje você anda por São Vicente e você vê prédios subindo. Eu quero mais. Tem muitos eixos possíveis onde as pessoas podem morar com bons acessos a serviço.
no meio do caminho para a ida para o seu trabalho ou para a sua escola. Então, São Vicente é a bola da vez da construção civil. Isso está nesse plano, porque construção civil é algo que você faz, planeja um ano, constrói o outro, vai outro de construção, vai de venda. Então, é algo que você aquece e acontece. Tem o giro econômico, geração de empregos, diretos, indiretos, tem o desenvolvimento do mercado imobiliário. Essa revitalização do eixo centro-praia. E novos moradores também precisa do desenvolvimento sustentável, né? Como eu tinha colocado aqui. Tem algum plano, prefeito, de, por exemplo, a questão mesmo que a gente ouve muitas vezes, a despoluição das praias, essa coisa toda, são desafios que eles estão ligados a grandes obras de infraestrutura. Como é que você vai despoluir a praia? Você não é simplesmente catando a latinha que está na praia, é olhando para as ocupações irregulares nas nossas áreas de mangue, olhando para as ocupações irregulares na baía da cidade. Esse é o X da questão. Então, é um projeto gigante que precisa ser feito para acontecer, de ordem estadual, algo que esses anos eu trabalhei e eu quero colocar na mesa do Tarcísio. É necessário olhar para essa baía, é necessário olhar para essa ocupação que dá acesso ao mar, e ir reduzindo essas ocupações, dando uma habitação de dignidade para essas pessoas e fechando esse acesso à água ali, que cria uma série de prejuízos para o meio ambiente e também até para o cenário de insegurança, porque a gente sabe que muitas vezes o acesso ao mar tem todo um ecossistema com os problemas de crime, com o Porto de Santos e tudo que o governo tem buscado enfrentar. Impacta em tudo, né? Impacta no turismo, no desenvolvimento econômico, em tudo. Então, esse é o tipo de ação que precisa de grandes investimentos, e quem tem dinheiro para investir nisso é o Estado. Hoje a gente tem uma clareza muito grande para saber o que pedir para o governador. Cabe ver agora a capacidade de injetar recursos para resolver esse problema. Esperamos aí, né? Porque quem acompanha também já, né, sabe, o prefeito colocou aqui a questão do mercado imobiliário, muito bem colocado. São Vicente perdeu, né, a segunda posição para a Praia Grande, de município mais populoso da Baixada. Talvez isso possa trazer uma recuperação, trazer novos moradores, gerar mais receita, claro, com planejamento, né? Porque mais moradores exige saneamento, exige tudo. E mais do que quantidade, trata-se de uma questão de formalidade, de habitação formal, que a gente precisa resolver na cidade, e qualidade de habitação. Claro. Então, acho que são pontos-chave que a gente quer enfrentar nesse segundo mandato. Que dê tudo certo. Para a gente terminar, prefeito, meio que já expôs aqui, mas fica como pergunta final, projeção para São Vicente do futuro. Que cidade você quer entregar quando ocorrer a sucessão em 2028? Qual é a São Vicente? Uma cidade onde as crianças cresceram na nossa escola pública com uma qualidade melhor e já estão na fase de sair da escola e ir para o mercado de trabalho ou para a sua vida com uma capacidade muito maior do que teriam quando a gente assumiu a prefeitura, onde elas possam ser cidadãos melhores, onde elas possam ser felizes morando aqui, numa cidade que acolhe, que respeita, que cuida e que é agradável para se viver. Esse é o nosso sonho para São Vicente, uma cidade que possa ser mais justa e próspera para o nosso povo. Estamos na torcida aí pelo destaque de São Vicente. Prefeito, obrigado, Baena. Obrigado pela recepção mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando, acesse blogdobaena.com.br. Fique por dentro do que é destaque nos municípios do nosso Grande ABC, também aqui na Baixada Santista, e em alguns locais da Grande São Paulo e do interior paulista. E siga também as nossas redes sociais. Lembrando, estamos aqui no canal Blog do Baena TV no YouTube. Conversamos com Caio Amado, prefeito reeleito da cidade de São Vicente, maior votação da história da cidade, maior votação da Baixada Santista e quarta maior votação em percentual de todo o Brasil em número de votos válidos, 87,60% dos votos. A gente se vê numa próxima. Até!